Se uma pessoa está presa num vício, significa que ela está condenada e Deus desistiu dela? No estudo de hoje, nós vamos entender como lidar com o sentimento de culpa e o caminho para o arrependimento, pois a graça de Deus atua exatamente na vida de quem deseja ser restaurado. É agora em mais um programa Escola Bíblica. Olá, como vai você? Tudo bem? Que alegria! Está começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, nesta nossa nova temporada Livre do Vício. Temporada que você pode participar, interagir com a gente através do nosso WhatsApp da Esperança. É só você escrever aí Livre do Vício, no 12982000062, está aparecendo aí na sua tela, escreve aí a frase Livre do Vício, 12982000062, e aí você já vai receber esse estudo no WhatsApp. Você vai ter aí vai ter as interações, esse estudo, essas reflexões que foram preparadas pelo psiquiatra Dr. César Vasconcelos, ele que apresenta aqui no nosso programa Vida e Saúde o quadro Claramente. Tá bom? Tem vídeos? Tem vídeos. Tem vídeos para você acompanhar também. Vai ser uma grande orientação para você ajudar, para você ser ajudado, você que está lutando contra o vício também, tá? Você pode compartilhar isso com alguém, com uns amigos, tá? A pessoa pode receber junto com você. Também vamos colocar o QR Code aqui, ó. Vai aparecer aqui o QR Code, ó. Tá vendo aqui? Esse QR Code é só você abrir a câmera do seu celular e aproximar a câmera. Só que você não vai tirar foto. Você vai aproximar, vai aparecer um linkzinho, amarelinhozinho, clicou, já vai para o WhatsApp. Bem simples, fácil. E aí você pode ter esse material à disposição e também compartilhar. Vamos ajudar, vamos nos unir para que pessoas sejam libertas. A gente tem conversado sobre o vício. Semana passada você teve uma semana especial com a Dilene e com o Dr. César. E eu tenho certeza que nós podemos, pelo poder de Deus, ajudar muitas pessoas. Como a gente menciona aqui, nós acreditamos em grupos de apoio que a gente tem, eu citei ontem, os narcóticos, os alcoólicos, os devedores anônimos, né, para aqueles que têm compulsividade por compra. A gente tem os CAPs, que é um trabalho oferecido aí gratuitamente para você. A gente tem processos terapêuticos que são importantes, ajuda médica, clínicas de restabelecimento, que fazem trabalhos muito sérios. E nós acreditamos na ação sobrenatural, o poder de Deus para libertar, tá bom? Nós vamos hoje a mais uma reflexão bíblica. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho com você o senso de culpa. Será que alguém, né, quando você olha, seria adequado dizer você está perdido, você vai, né, se perder? Seriam essas expressões adequadas para a gente ajudar alguém, fazer com que essa pessoa se sinta ainda mais culpada? Ou levar uma mensagem de esperança? Porque a culpa, ela vai ser produzida naturalmente, ainda mais quando, como nós citamos ontem, quando esse processo de erguimento e queda acontecem sucessivamente, a pessoa não encontra mais saída. O que o Senhor quer fazer com essa culpa? Como nós devemos ter um olhar para o vício, um olhar de esperança e um olhar da manifestação da graça do Senhor? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez.
Obrigado porque neste programa nós temos a oportunidade de trazer informações técnicas de profissionais que são sérios, acreditam no Senhor, acreditam na manifestação do Teu Espírito. E obrigado porque nós podemos trazer orientações da Tua Palavra. Porque nós sabemos que aonde não há solução humana, há esperança do divino. O Senhor está ali. O Senhor está para agir. Que cada um dos nossos telespectadores tenha essa certeza. Se alguém está me assistindo agora, está ouvindo essa oração, está desistindo, acha que não tem saída, que ele descubra que há saída. Se alguém está me assistindo agora, Pai, e tem uma pessoa que ela ama muito e não encontra formas de ajudar, que ela encontre esperança nos próximos momentos aqui e que ela não desista de ajudar. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Eu sempre uso a tela aqui como uma forma didática para ajudar. Esses dias encontrei uma telespectadora que veio, acompanha o programa Escola Bíblica, entregou a vida a Jesus Cristo através das mensagens que a gente apresenta aqui. Ela falou assim: pastor, mas eu queria te pedir uma coisa, eu queria te encontrar para dizer, às vezes o senhor tem que falar um pouquinho mais devagar. Aí eu falei, vai ser um desafio, né? Porque às vezes eu acho que eu estou falando devagar, mas eu sei que tem se referido muitas vezes aos textos que a gente tem lido. Então vou tentar na leitura do texto ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Se não for, você escreve aí mais devagar na leitura dos textos, tá bom? Porque os textos servem de apoio para te ajudar. Você me ouve e você visualiza, tá bom? Você sabe que existe algo muito comum em quem luta contra o vício, que é esta, como eu mencionei, essa sensação constante da culpa. A culpa, ela pode funcionar como um alerta da consciência. Eu tenho um padrão, né, pré-definido daquilo que é certo e do que é errado, e nós acreditamos que esse padrão, ele é bíblico. O Senhor nos dá os referenciais, e você sabe que isso é construído dentro do ambiente familiar. É importante que no ambiente familiar os nossos filhos, né, quando a gente, né, eles estão no processo da criação, que a gente dê parâmetros muito claros daquilo que é certo e que é errado. Por quê? Porque eles vão entendendo seus limites daquilo que é essa linha aqui, o cruzamento dessa linha é um procedimento equivocado. E nós acreditamos que esses princípios, como eu mencionei, são bíblicos. Não somos nós que criamos as nossas verdades, senão aquilo que pode ser um referencial para um não é referencial para o outro. Mas esses referenciais são importantes. É lógico que a transgressão desses referenciais vão gerar culpa, porque vão gerar um alerta na consciência, mostrando que algo está errado e precisa ser tratado. Mas aí a condenação produz desespero, afastamento, sensação e rejeição definitiva. Por isso que nós, quando cometemos um erro, nos sentimos culpados e pensamos nas consequências daquilo que aconteceu, como isso causou separação, como isso me afastou daquilo que é correto, daquilo que é ideal. E é exatamente aí, e nós vamos aprofundar isso nos próximos minutos, que entra a ação divina da graça. O Senhor não quer que eu fique aprisionado pela culpa, por aquilo que aconteceu. Esse despertar é para que eu retroceda e diga, preciso de ajuda. E a graça do Senhor vem exatamente para nos libertar dessa culpa, porque o Senhor não quer esse aprisionamento. E quando a gente está falando do vício, nós percebemos que esse senso de culpa pode causar este aprisionamento. Satanás gosta de transformar quedas em identidade. A gente falou ontem, o erro de alguém que defina esse alguém. Deus confronta o pecado, mas não reduz a pessoa ao pecado que ela cometeu.
E a gente percebeu na história que nós exploramos ontem. Você pode assistir o programa de ontem. O Senhor vê além. Então, se eu estou falando para você que luta contra um vício que tem, não é isso que te define, mas é a ação de Deus na sua vida. Você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Por mais desvirtuado que a vida pode se tornar pelo envolvimento com o vício, o Senhor pode agir e libertar. Então, o inimigo de Deus, e aqui a gente volta à perspectiva da luta entre o bem e o mal, ele quer que as quedas, o erro, o vício, sejam a identidade desse indivíduo, mas o Senhor deseja transformar. O texto para nossa reflexão, um dos textos para nossa reflexão, encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8 e o verso 1. E o texto diz assim: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante a gente lembrar que esse texto não está dizendo que o pecado não importa. Ele está dizendo que a graça de Deus é maior do que a acusação que destrói a esperança. E no verso anterior, no capítulo 7 ainda, e aqui a divisão deveria estar próxima, né? Não deveria nem haver a divisão aqui, né? Ele vai dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E o contexto, Paulo está dizendo das suas tendências para fazer aquilo que é errado. Quem me livrará? Daí ele vai dizer, no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, escravo do pecado. Ou seja, se eu estiver ligado ao Senhor, Ele vai me guiar. Agora, se eu estiver satisfazendo as minhas vontades, os meus desejos, e nesse caso aqui se aplica aos vícios, eu sou escravo do pecado. Aí ele diz, mas eu estou liberto. Eu estou liberto. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele vai viver uma nova vida. E aí, na sequência, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo na vida dele. Ontem nós terminamos o programa citando 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nós somos novas criaturas em Jesus. O Senhor me libertou. E eu quero dizer para você, nesta parte inicial do programa, não é aquilo que o seu vício que define você. Essa é a primeira coisa. Segundo, se você tem sofrido com a culpa pela sucessão dos erros cometidos, o Senhor deseja te libertar. O Senhor deseja tirar essa culpa. Eu não sei quais são os parâmetros que foram criados na sua vida sobre os erros. Mas se você está sendo dominado por um vício, seja ele qualquer que seja, a gente trabalhou isso semana passada, qualquer vício, aquilo que domina você, você deseja aquilo, né? Mesmo uma coisa boa, você não tem controle, você só pensa naquilo. E isso tem prejudicado você e as pessoas que vivem ao seu redor. O Senhor deseja te libertar disso para que você não sofra com a culpa. Porque talvez você esteja sofrendo, porque você esteja prejudicando você, esteja prejudicando sua família. E o Senhor deseja te dar nova percepção. O Senhor te deseja dar uma nova vida, não que você fique aprisionado. E lembre-se, eu só queria resgatar aqui, que a graça de Deus é maior do que a acusação que destrói a esperança. Esta é uma frase para a gente não esquecer. Aquilo que o Senhor oferece para a gente é muito maior do que a acusação que a gente pode receber das pessoas quando a gente luta contra um vício. E eu aproveito e digo para você aqui também, tem alguém que está lutando contra um vício aí na sua casa? Não é o caminho acusá-lo. Não é o caminho dizer você está perdido, para você não há esperança.
Entende? É o oferecimento da graça e do poder transformador que o Senhor pode dar. Diga, você pelo poder de Deus pode ser transformado. E aí, volto a dizer para você que buscar a ajuda profissional e espiritual são caminhos para a salvação, para a libertação. Então, a acusação não é o caminho. Muitos personagens bíblicos tiveram lutas profundas. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Davi caiu gravemente, Sansão destruiu a própria vida por escolhas repetidas, o envolvimento com as mulheres. Mas isso, queridos, não mostra que o Senhor não ofereceu a graça. As consequências, elas vêm dos erros cometidos, mas a graça está oferecida. Porque a Bíblia não esconde fragilidade humana, mas mostra que Deus continua buscando pessoas, a gente citou ontem, pessoas quebradas. E se eu estou falando para você que tem um vício aí que está quebrando você, o Senhor deseja restaurar você. O perigo maior não é apenas cair, é parar de lutar, justificar o erro ou abandonar completamente o chamado ao arrependimento. Esse é o maior. Achar que não tem mais solução ou ser condizente com aquilo, começar a justificar o erro cometido, diminuir o seu padrão daquilo que é certo e que é errado. E eu quero lembrar você que a sucessão de erros não devem criar na gente aquele estigma de que não é tão ruim assim, de que não é tão mal assim, ou de olhar para a sociedade e visualizar alguém que está muito pior e daí você querer justificar. Não, a gente não diminui esse padrão, mas também a gente não fica aprisionado. E no caso de você que tem alguém para ajudar, você não fica acusando. Então é um processo que eu preciso criar, tá? Por isso que eu não posso achar que não tem solução e que não devo me arrepender. Provérbios capítulo 24, verso 16 vai dizer: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. 7 vezes. O que esse texto me lembra? Que nós podemos errar. E o fato de nós errarmos não quer dizer que nós agora estamos aceitando os erros cometidos. O pecado se torna normal. O pecado não é normal. Mesmo que a gente aceite o Senhor, e estou falando para você, que lutou contra o vício, aceitou Jesus, eu teve sua recaída, eu não estou dizendo para você que o seu pecado está justificado. Não. Ou seja, está tudo bem. A justificação acontece através da ação redentora de Jesus. Há um pagamento que ele fez, morreu na cruz para perdoar. Então, quando alguém comete, não há justificativa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ele pode continuar errando. Não, a gente vai ver na sequência, não há uma continuação de erro. Por quê? Porque agora ele tem uma outra percepção. Mas, por outro lado, não há aprisionamento e não há a sensação contínua da culpa. Mas o texto também quer reiterar que o justo pode cair. Ele pode cometer os seus erros. E isso é importante para a gente. Senão, eu começo a achar que pela minha própria condição, eu posso me tornar uma pessoa perfeita. Esse processo é um processo de mudança. Essa linha é muito tênue, porque alguns podem dizer, pastor, você está querendo justificar. Não. Esse é um processo de transformação que vai acontecendo no indivíduo. Para ele não é normal realizar mais aquilo, o erro cometido. Mas ele pode, em algum momento, resvalar os pés ou cair, ele pode. Mas ele precisa ter a graça do Senhor muito clara, que ele precisa seguir em frente.
porque o Senhor está implantando nele uma nova natureza, e esse é um processo que vai durar a vida inteira. Ficou claro isso para você? Existe o extremo perigoso. Algumas pessoas usam a graça, como eu estava mencionando, como desculpa. Deus me entende, todo mundo erra, mas a graça não é permissão para permanecer destruindo a própria vida. Não é isso que é graça, queridos. Graça é a manifestação do Senhor para dizer há salvação para você. Aí o texto, Romanos capítulo 6 e o verso 1, que diremos então? Verso 1 e 2. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Deu para entender agora como o texto se encaixa nessa fala? Se eu estou falando para você que luta contra o vício, não existe justificativa para continuar. Tem uma percepção espiritual. O Senhor deseja gerar transformação. Você não vai continuar no pecado, porque você já morreu para Ele. Ou seja, Ele foi sepultado. Você, agora, e Ele vai dizer na sequência, no verso 3, eu acredito que ele não está aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Não vou continuar no pecado, porque assim como, né, ele usa a ilustração do batismo, o indivíduo afundou seus pecados, ele morreu ali, ele nasce para uma nova vida, seus pecados foram sepultados. E ele nasce para uma nova vida, ele anda em novidade de vida com o Senhor. É isso que o Senhor quer dizer. Isso não tira a possibilidade dele cair. E isso não significa a possibilidade, de novo, da graça te dar solução. Por isso que eu quero dizer para você, não desista, assim como o Senhor não desiste de você. Agora, não pode ser algo normal. Eu caio com o meu vício e torno isso comum, não acreditando no poder transformador, na novidade de vida. Ou eu caio no meu vício e estou aprisionado pela culpa, por aquilo que aconteceu. Não, a graça se manifesta para a libertação, tanto para a novidade de vida que vai acontecer agora, vivendo com Jesus, quanto para me libertar da culpa que me aprisionou. Que isso fique claro para você que está lutando contra o vício, mas também que fique claro para você, querido, que precisa ajudar alguém com esta palavra de esperança. A graça salva, mas também ela transforma. A verdadeira graça não diminui a gravidade do pecado, ela aumenta a esperança de mudança. É isso que a graça do Senhor faz em nós. Estar preso num vício é sério, por isso nos destrói, por isso nos machuca, por isso nos afasta, por isso nos escraviza. E hoje quero dizer para você, o Senhor deseja te libertar. Não justifique. Está doendo aí, que a dor, o vazio que está te fazendo procurar o vício. Vamos procurar ajuda para descobrir qual é essa dor que precisa ser modificada, que dor que precisa ser trabalhada, que dor que precisa ser curada, qual é o remédio dessa dor. Sabe, o olhar, o trauma, o passado, isso não pode nos aprisionar ao ponto de nós acharmos que não há solução e vivermos escravos do erro. A mensagem do Evangelho, queridos, é: volte. Existe perdão, existe restauração, existe transformação. Acredite nisso. Talvez o processo seja longo, e ele vai ser. Talvez existam recaídas no caminho, sim,
Mas Deus continua alcançando pessoas quebradas que ainda desejam ser restauradas. E eu quero ler um texto que eu já li algumas vezes aqui no programa, que me toca muito o coração quando eu falo desse assunto. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como, porém, perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe suas lutas. Ele conhece sua dor. Ele sabe a razão por que você faz o que faz. Isso não significa justificar o que está acontecendo. Não. Mas Ele está dizendo assim, eu te conheço. Eu sei suas lutas. Eu sei sua dor. Venha para mim, porque eu quero transformar. Porque se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração. Porque Ele sabe muito mais. Ele sabe naquele que você pode se transformar. E se o nosso coração não nos acusar, diz o texto, aí sim, nós temos confiança diante de Deus. Você tem confiança diante de Deus? Mas o teu coração te acusa? Essa confiança ainda não chegou totalmente. Por isso, abra agora. Diga para Ele, Senhor, me ajuda a entender a dor que está me levando ao que eu estou fazendo. Por favor. E, Senhor, me liberta dessa culpa, porque o Senhor é maior. Maior do que tudo, porque o Senhor sabe todas as coisas. E aí procure ajuda. Procure ajuda. A ação de um profissional e a ação do Espírito na sua mente vão fazer você ressignificar essa dor aí que está aprisionando você. Você deseja isso? Eu quero orar neste momento para que você fique em paz. Mas eu também quero dizer para você que está ajudando, querendo ajudar alguém, tem alguém aí dentro de casa que luta contra o vício. Vamos procurar nos aproximar dessa pessoa para que ela veja além da condenação que existe, que ela veja a graça do Senhor. Pai do céu, eu clamo em nome de Jesus Cristo, nesse momento, que o Senhor atue na vida dos nossos queridos telespectadores, por favor. Aquele que acha que não tem esperança, aquele que está sendo aprisionado, aquele que tem culpa, que ele perceba que o Senhor é maior do que as acusações, que o Senhor deseja dar para ele libertação. Por favor, eu te peço. E se a gente tem alguém para ajudar, que não sejamos acusadores, mas que a gente seja provedor da graça, que a gente revele o que o Senhor pode fazer. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa. Estaremos orando por vocês. Abraço.